O Centro Alemão de Ciência e Inovação São Paulo, DVIH, como a gente diz nossa sigla em alemão, está completando 10 anos. Para celebrar esse momento, estamos entrevistando alguns personagens da nossa história. Hoje recebemos aqui Sören Metz, coordenador do escritório da Universidade Técnica de Munique para a América Latina. Sören é graduado em administração pela Universität Rostock e tem um MBA pela Universidade de São Paulo. Ele fez parte da equipe de implantação do DVIH de 2010 a 2011. Mais tarde, em 2012, ele passou a dirigir a representação da TUM, a sigla da Universidade Técnica de Munique. Além disso, Sören atualmente é presidente do Conselho do DVIH São Paulo. Bem-vindo, Sören. Muito obrigado. E o que mais te marcou nessa fase inicial? A gente tinha uma situação, digamos assim, eu não digo um desafio, mas uma certa chance, uma oportunidade de criar alguma coisa nova, mas usando também parceiros que já tinham a experiência de longa data, como, por exemplo, a DFG, o próprio DAD, que hoje eles vão comemorar 50 anos aqui no Brasil. Então, a gente já tinha players dentro desse cenário com muita expertise, mas a gente ainda não tinha uma plataforma que o DVIH, bom, depois desses 10 anos, ele se desenvolveu. E isso eram essas duas vertentes mais importantes, né? Esse lugar que a gente estava tentando achar, lugar onde que o DVIH poderia se encaixar, tanto dentro do cenário alemão como dentro desse cenário binacional, Brasil-Alemanha, eu acho que isso foi uma das grandes conquistas, que o DVIH agora tem um lugar muito bem consolidado. Isso não era, digamos assim, uma coisa óbvia bem no início. E isso, ao meu ver, esse tipo de plataforma é uma das coisas que talvez colaboradores que vão entrar mais tarde que levam isso de uma coisa meio natural, ou que acham que sempre era assim. Então, a gente teve que conquistar bastante e batalhar bastante para que o DVIH seja percebido como uma plataforma mesmo que atende vários lugares. E, de novo, o DVIH tem um papel que é muito mais do que só o que o DAD, o ADFG, o que as universidades fazem, né? Então, isso é uma coisa muito interessante e também, ao mesmo tempo, muito desafiador. Bem, assim como o DVIH está fazendo 10 anos, você agora também já está 10 anos representando uma das universidades cooperadoras, né? Quais são as vantagens para uma instituição alemã ser cooperadora do DVIH e, especialmente, ter um escritório próprio em São Paulo? A grande vantagem é essa sinergia, que eu não preciso organizar algum evento, eu simplesmente posso participar, eu consigo co-organizar eventos, por exemplo, de interesse mútuo, por exemplo, o que a gente está fazendo na área de atração para doutorado ou na área de pós-doutorado também. E essa sinergia eu acho que a gente não teria se a gente não tivesse um escritório físico aqui no DVIH. Essa troca de ideias, essa colaboração também entre as instituições representadas e com o escritório próprio aqui no DVIH nos ajuda muito. Nos ajuda muito na nossa própria agenda. Sempre tem que destacar que a gente tem uma agenda, digamos assim, conjunta, e a gente tem uma agenda particular que é de cada organização que está representada aqui no DVIH. A TUM e outras universidades alemãs ainda não estão pensando tão fortemente no potencial que o sistema brasileiro tem. Em várias áreas, por exemplo, na área de alimentos, na área de biotecnologia, na área de agro, fortemente. Então, tem várias áreas onde também universidades alemãs têm pesquisa de ponta, onde tem um mercado muito grande aqui no Brasil, que eu acho que a gente poderia aprender um pouquinho mais com as experiências aqui, né? Que é um mercado muito grande que você pode escalar muito mais rápido do que na Alemanha e que tem uma certa competitividade que você precisa entender. Por isso o DVIH também poderia ajudar nessa ponte novamente. No DVIH, você também tem se envolvido bastante com as ações relativas à inovação e empreendedorismo.
Você pode contar para nós um pouquinho sobre elas? A gente tem, digamos assim, 3 grandes projetos que eu acho que se encaixam em vários níveis. O Falling Walls Lab, com grande conferência, muito baseado com Nobel Laureates lá em Berlim. E o DVH São Paulo, ele organiza o Falling Walls Lab Brasil, normalmente em um local específico, já foi São Paulo, Belo Horizonte, outros lugares também. São ideias que poderiam romper as fronteiras da ciência, mas também poderiam inovar certos aspectos. Não é só limitado à inovação tecnológica e técnica. A gente cria uma vertente que é a Alemanha, né? Apesar do nome, a gente quer atrair startups alemãs para virem para o Brasil com um certo desafio, né? Então, cada ano vai ser um desafio diferente, para entender um pouquinho esse mercado brasileiro e usar ele como um potencial mercado de aplicação, de escalar essas ideias e assim por diante. A gente, de novo, entra numa fase antes de uma fundação de uma startup para pessoas que estão interessadas em empreender, que gostam desse tema de inovação, mas ainda não sabem sobre o Brasil e todo o potencial que o Brasil tem. Então, a gente está convidando candidatos pré-selecionados para participarem de uma semana de imersão aqui no ecossistema brasileiro, para aprender mais sobre o Brasil, sobre o que o ecossistema tem como oferecer. Olhando agora para frente, qual é a tua visão para a relação bilateral Brasil-Alemanha nos próximos 10 anos? Quais são os principais temas que vão mover essa cooperação entre os dois países? A gente está vendo muito agora uma transformação energética com um tópico interessante, que poderia gerar também frutos na cooperação de pesquisa. Não só na pesquisa aplicada, mas talvez até na pesquisa base, enfim. Outros temas que eu acho que poderiam ser muito importantes, talvez um tópico é a mudança climática, um tópico que já está acompanhando a gente há algumas décadas, mas acho que vai continuar a crescer essa importância e tem interesse, eu acho que dos dois países em cooperar mais. Eu acho que isso tende a ser mais ainda. E uma coisa que eu acho que poderia ser melhorado, que a gente está começando, o próprio DVH que está começando a melhorar isso, é atrair mais alemães para se interessarem por o Brasil. Tanto na área de estudar aqui, pesquisar aqui, inovar aqui, empreender aqui. Eu acho que isso seria um tópico que para os próximos 10 anos que eu gostaria que ficasse talvez mais destacado, né? São boas metas. Bem, muito obrigado, Søren, pela conversa. Fica aqui o convite a todos a seguir o DVIH nos nossos canais de comunicação. Nós temos no Twitter, temos no LinkedIn e aqui no YouTube nós temos o nosso canal, onde vocês também podem encontrar as outras entrevistas dessa série sobre os nossos 10 anos. Muito obrigado.